Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, vamos aí pro nosso girão de notícia carregado de informações para vocês. Bom, primeiramente vamos começar comentando a situação do Thales Magno. Estão falando muito do moleque na Europa. Veio essa informação de Portugal aí, de que o Benfica poderia estar pagando 1 milhão de euros aí por uma prioridade de compra, não por uma compra. E o Marquinho, né, do Detetive Vasco, um cara sempre em cima do laço, apurando e vai trazer informações pra gente. Depois que o Marquinho falar, eu trago mais notícias sobre o Thales Magno na Europa. Fala pra gente aí, Marquinho, o que tu apurou da situação do Thales? Tem negócio, não tem negócio? Em que situação está? Fala, Dieguinho. Bom, ontem saiu uma notícia de uma suposta proposta de prioridade numa futura compra de Thales Magno por parte do Benfica. E imediatamente assim que eu li essa notícia, eu corri atrás das minhas fontes que tenho em Portugal e me bateram que a informação não procede. Tive conhecimento de que não existe qualquer negociação neste momento em curso por parte do clube português. Hoje o jornal A Bola de Portugal, inclusive, confirmou essa mesma informação que eu dei ontem. Portanto, segue o jogo. Valeu, Marquinhos, muito obrigado aí pela moral aí. A galera que quiser ter mais notícias como essa e outro, o Marquinhos faz um trabalho muito sério de jornalismo, de apuração lá no Twitter dele, Detetive Vasco, e dá essa força, dá essa moral aqui no canal Futebolaço. Bom, o jornal AS da Espanha, um dos maiores jornais da Espanha, junto com Marca, fez uma matéria listando os 20 maiores talentos da América do Sul. E óbvio, o Thales Magno encontra-se na lista. Ele, Ian Couto, lateral esquerdo do Curitiba, o atacante Gabriel Veron do Palmeiras, Bruno Mendes do Corinthians e Lucas Halter do Atlético Paranaense. São 5 brasileiros que estão na lista de 20 joias aí do futebol da América do Sul que estão encantando a Europa, e eles têm muita vontade de levar esses jogadores. Inclusive o lateral esquerdo Ian Couto do Curitiba fez apenas 2 partidas pela equipe profissional do Curitiba. É triste nesse tipo de notícia, mas o Ian Couto já está vendido ao Manchester City. O jogador foi campeão do Mundial Sub-17 junto com o Thales. Então o Thales por enquanto ainda está aqui. Então, galera, é aquilo que eu já venho falando. Quando começa a falar muito, nome do jogador na Europa toda hora, o clube tal tá querendo pagar cláusula, eu já vi esse filme outras vezes. Eu sinto que o Vasco enxerga hoje no Thales a solução desse problema de curto prazo que o Vasco está vivendo. Vão vender um moleque, com certeza, é o que eu acho. Devem só estar aguardando propostas aí. Infelizmente, acredito eu, por valores menores, mas para resolver esse problema. Daqui a pouco o Vasco vai vencer o 4º mês de salário atrasado, porque vence no dia 20. Aí, filho, não tem jogador que aguente. Daqui a pouco é preferível você perder o Thales e manter o elenco inteiro do que não vender e perder todo mundo. O Thales sairia de graça. Então acho que a diretoria vai acabar fazendo isso. Bom, galera, para tudo, uma novidade muito bacana. Hoje meu papo é com você aí, motorista. Você aí que está acostumado a pagar 30%, 40% aí para Uber, para 99, seu dinheirinho tão suado. Já pensou pagar nada no primeiro mês, R$100 no segundo e a partir do terceiro mês só R$250 fixo? Então você, motorista aí, vem pra Bora Brasil, essa novidade que chegou no mercado aí, vai ser a maior empresa de mobilidade urbana do Brasil, vai bater a Uber porque a proposta dela é absurda, inclusive tem um sistema de premiação da própria empresa. Você aí que é motorista, cada motorista que você indicar, quando você se cadastra, você gera um link, você ganha R$10, se indicar 25 aí já não paga mais nada. Tudo que você fizer no aplicativo é 100% seu. Você pode bloquear áreas de risco que você não queira trabalhar. Você tem um clube de benefícios com McDonald's, Subway, vários e vários benefícios. Tá aí esperando o quê? Pô, você perde aí R$1.000, R$2.000, R$1.000 e poucos aí. Você vai pagar no máximo, depois do terceiro mês,
R$ 250. Vem para essa liberdade financeira aí, ganhar uma grana muito melhor e podendo ainda ganhar um sistema de indicações. Vem para Bora Brasil, tá esperando o quê? Bom, rapaziada, agora como prometido, fui procurar o vice-presidente de finanças do clube, que sempre me atende gentilmente aqui no canal. Demos um deságiozinho de alguns dias aí, entrou final de semana também. Mas o Leão hoje à tarde me respondeu. Leão, esclarece pra gente essa situação dos percentuais dos atletas que o Vasco perdeu no balanço de 2019. Leandro Castan foi perdido 20, Thales e Caio Magno 15, Vinícius 10, Miranda 5... e alguns outros jogadores. Por que esses jogadores perderam um passe? Inclusive eu disse no meu vídeo anterior que a gente estava com cheiro achando que era algo correlacionado ao Carlos Leite. O Carlos Leite está com direito do passe de alguém. Explica pra gente direito essa situação aí. Saudações, Diego, pessoal do Futebolaço, sempre um prazer estar falando sobre o Vasco com vocês aqui. Em relação a esse questionamento da redução do percentual dos direitos econômicos que o Vasco tem de cada jogador, é importante esclarecer que desde 2015, se não me engano, a lei modificou, acho que foi em 2015, esse percentual de direitos econômicos, parte dos direitos econômicos, ou só pode ir para o próprio jogador, ou pode ir para outro clube, não pode ir para terceiros. Então é importante isso ficar esclarecido. E isso é uma situação muito comum, principalmente entre os jogadores mais novos, deles pleitearem uma parte dos direitos econômicos deles na negociação do contrato. Poderia ser luvas, por exemplo. O Thales, por exemplo, poderia pedir alguns milhões de luvas, mas ele quis 15% do passe dele, ele preferiu. E o Vasco, naturalmente, deve ter dado. Isso é comum. E até varia de jogador para jogador e tal. O Thales acho que pegou 15%. Se eu não me engano, tem que ver. Acho que o Peck pegou 10%, o Miranda pegou 5%, enfim. Tem essa negociação individual. E volto a falar, isso é muito comum de acontecer. E muito provavelmente isso aconteceu com o Leandro Castan também. O Castan renovou o contrato dele agora não, dia 8 de março de 2019. E na renovação ele deve ter pleiteado e deve ter conseguido os 20% do passe dele. Que nem é passe mais, passe da minha época. Dos direitos econômicos dele. Então, volto a repetir e frisar que é uma situação comum na dinâmica da negociação de contrato entre jogador e clube. A pergunta que eu queria te fazer, Léo, é a seguinte: e a situação do Evander? Porque é que a gente sabia, o Vasco tinha 14% do passe ainda, e quando saiu o balanço, o Vasco não tem mais nada do Evander. Explica pra gente um pouco dessa situação do Evander e o que ocorreu. Em relação ao jogador Evander, até agradeço, Diego, a pergunta, para que isso fique, vou responder, para que isso fique bem esclarecido para o torcedor vascaíno. Em janeiro de 2019, o Vasco vendeu a maior parte dos direitos econômicos do Evander para o clube dinamarquês, e isso rendeu ao clube R$10.753.000. E esse valor está registrado na página 70 do balanço financeiro do Vasco. E ficou ainda com uma outra parte, uma parte menor do jogador. Em dezembro de 2019, dezembro do mesmo ano, o Vasco liquidou essa outra parte, vendendo esses direitos econômicos ao clube dinamarquês. O que eu queria fazer aqui é um pequeno reparo: esse valor de dezembro, que é 1.137.000, ele deveria estar na página 70, só que por algum engano ele foi para a página 72, na página do mecanismo de solidariedade erradamente. Isso não é mecanismo de solidariedade. O clube comprou do Vasco esses direitos econômicos, então isso deveria estar na página 70, essa operação de dezembro também, mas não está registrada no balanço, só que na página 72. Então, só para resumir a história, em janeiro o Vasco vendeu o Evander e teve 10.753.000 de receita, e em dezembro ele vendeu o resto dos direitos econômicos do jogador e obteve de receita 1.137.000, perfazendo aí mais ou menos, aproximadamente, 12 milhões de reais com esse jogador. Isso está tudo contabilizado e registrado no balanço do clube.
Agora, no final de 2018, a gente tinha 67%, porque antes de 2018, 33% já tinha sido desfeito pelo Vasco, já tinha sido repassado pelo Vasco esses direitos econômicos. Espero que tenha ficado claro essa explicação em relação a esse jogador. E para finalizar, a gente viu essa novela da Globo aí, a Globo vai cortar 70% do Vasco, ou na verdade ela só fez um reescalonamento, o valor que ela tinha que pagar agora em abril, maio e junho, esses 70% que ela quer fazer um corte, o Vasco vai deixar de receber ou ela só vai jogar para os meses finais do ano? Conta pra gente essa situação da Rede Globo. Em relação às cotas de TV, realmente a Globo mandou uma repactuação do pagamento dessas cotas. Isso ainda não está fechado, a redução dos valores, isso ainda não está fechado. Mas o que preocupa a gente agora, nesse momento, é o fluxo de pagamentos. A gente tinha valores importantes para receber nos próximos 3 meses e 60% desses valores, 70%, foi jogado lá para frente. Então o fluxo de pagamento ficou muito apertado nos próximos 3 meses, no segundo trimestre, porque os valores que seriam pagos agora foram jogados para o terceiro e quarto trimestre. Isso que realmente está preocupando a gente de fato. Bom, e a última pergunta, vocês têm algum prazo para poder resolver essa questão da Globo? Deve ser batido o martelo quando? Como eu disse, essa negociação ou renegociação está em curso e a gente acredita que essa semana isso já seja resolvido. Bom, Carlos Leão, muito obrigado por mais uma vez ceder o seu espaço e vir atender aqui o canal Futebolaço. Muito obrigado mesmo pela atenção. Então, galera, encerra o giro de notícias por aqui. Vocês viram que tudo foi esclarecido por parte oficial do clube. Segundo o Carlos Leão, a questão dos percentuais. Hoje, normalmente, principalmente quando o clube está sem dinheiro, o que acontece? Em renovações de contrato, ou até mesmo quando você vai contratar um jogador, você pede luvas, ou melhor, o jogador pede luvas. Quando o clube tem dinheiro para pagar a luva, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, não importa o valor, o clube paga e fica com o passe inteiro. Quando o clube está sem dinheiro, muitas das vezes ele cede parte ali dos direitos econômicos do jogador e aí ele não paga as luvas. Então foi isso que o Vasco fez com o Leandro Castan, Vinícius, o Miranda e todos os outros jogadores que a gente viu no balanço. E segundo o Carlos Leão, a situação do Evander, ele até me contou em off, me deu um pouco mais de detalhe, o que o Vasco tinha do Evander, desses 14%, era um diferencial. Como é que é isso? Por exemplo, o Vasco vendeu o Evander por 12 milhões de reais, 10 milhões de reais. Se o Evander for revendido por um valor superior ao que o Midtjylland comprou ele do Vasco, o Vasco tem direito a 14% dessa diferença. Exemplo, o Vasco vendeu o Evander por 10 milhões, chega lá, ele é vendido por 20, diferença 20 menos 10, 10. Então o Vasco teria 14% em cima de 10 milhões, que é a diferença pelo qual ele foi vendido. Então o Midtjylland comprou esses 14%, que seria basicamente só esse direito de um diferencial de uma nova negociação. Então, mais uma vez, Carlos Leão, muito obrigado. Explicou a situação da Globo também, que o Vasco não vai perder o recurso, só vai ser postergado o pagamento, vai pagar um valor menor agora e no final do ano vai complementar. Então é isso, rapaziada, me despeço por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais também, o link tá na descrição do vídeo aqui, deixa seu joinha para ajudar também, se não gostou, deixa o dislike. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento alguém volta, Vasco, tamo junto. E ó, vem aqui no primeiro comentário fixado aqui e baixa aí a parada da Bola Brasil, você que é motorista e tá perdendo dinheiro, hein? Vem pra Bola Brasil.